Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos, mais especificamente sobre as suas formas nominais. Nos slides de hoje que nós vamos acompanhar, a gente vai ver sobre o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles para que a gente consiga levar adiante o nosso conteúdo. Então vamos lá para o nosso primeiro slide, que é justamente quando a gente vai se perguntar quais são então essas formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamados de formas nominais porque desempenham tanto a função do verbo como a função do nome. Nosso próximo slide, nós vamos então passar a ver a primeira forma nominal, que é justamente o infinitivo, que pode ser classificado em infinitivo pessoal, flexionado, e infinitivo impessoal, que é o não flexionado. O infinitivo pessoal é usado maioritariamente em situações que há um sujeito definido ou que se pretende definir esse sujeito. As terminações do infinitivo pessoal são iguais às do futuro do subjuntivo nos verbos regulares. Então, nós temos aqui agora alguns exemplos sobre os verbos no infinitivo pessoal. Por exemplo, o verbo dar, nós temos dar, dares, dar, darmos, dardes e darem. O verbo poder, poder, poderes, poder, podermos, poderdes e poderem. O verbo rir, rir, rires, rir, rirmos, rirdes, rirem. Temos também os exemplos de uso no infinitivo pessoal. Eu parei para eles verem o quarto. Acho essencial aprenderem a cozinhar. E o padre pediu para os fiéis fazerem doações. Aqui nós temos os verbos ver, aprender e fazer, tá bom? Aqui no uso no infinitivo pessoal. Já os verbos no infinitivo impessoal é usado habitualmente em locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não há um sujeito definido. As terminações do infinitivo impessoal são ar para o verbo na primeira conjugação, para os verbos na segunda conjugação e ir para os verbos na terceira conjugação. Então, os exemplos de verbos no infinitivo pessoal, nós temos dar, poder e rir. Os exemplos de uso desse verbo no infinitivo impessoal. Nós queremos saber se isso é verdade. Elas gostam de ouvir samba e fazer exercício é importante. Então, aqui nós temos os usos no infinitivo impessoal. Já o particípio, que é outra forma nominal, é usado na formação de tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão da ação verbal. Então, todas as vezes que o verbo estiver no particípio é quando a ação ela já foi terminada, já foi concluída. E temos uma certeza que ela foi concluída. A maior parte dos verbos apresentam particípio regular, terminado em ado na primeira conjugação, ido na segunda e na terceira. Então, recapitulando, no infinitivo nós temos ar, ir. No particípio nós temos ado e ido. Ado na primeira conjugação e ido na segunda e na terceira. Então, além dos verbos nos regulares e nos irregulares, nós vamos ter aqui alguns exemplos. Por exemplo, o verbo pagar, pagado e pago. Ganhar, ganhado e ganho. Eleger, elegido e eleito. Envolvido e envolto. Extinguido e extinto. Exprimido e expresso. No próximo slide, então, nós vamos ter algumas formas de uso desse particípio. Nós temos: meus filhos acharam que ainda não tinham brincado o suficiente. Quando lá cheguei, a diretora já tinha resolvido o assunto. E você sabe quando essa carta foi entregue? São alguns, então, dos exemplos dos verbos brincar, resolver e entregar, tá bom? Aqui nós temos o final ado e ido. E aqui no modo dos verbos regulares, nós temos o entregue. No nosso próximo slide, então, nós vamos entrar no gerúndio, que vai indicar uma ação que ainda está acontecendo, ou seja, uma ação prolongada. Diferentemente do particípio, em que a ação ela já foi finalizada, aqui no gerúndio não, a ação ainda está acontecendo. Então, nós vamos ter como terminação do gerúndio, nós vamos ter ando, na primeira conjugação, endo, segunda conjugação e indo na terceira conjugação. Os exemplos que nós temos vão ser o verbo falar, falando, estudar, estudando, trazer, trazendo, querer, querendo, sentir, sentindo. E o verbo vir, vindo. O exemplo de usos no gerúndio, então, os alunos estão estudando matemática, minha avó vem descendo a escada devagar e você já está indo embora. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode utilizar dentro do gerúndio.
Pessoal, por hoje é só. Nós vamos nos ver nas próximas aulas, então, mas por hoje já fica aí explicadinho sobre as formas nominais do verbo. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.